Fala galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área com mais um Guerreiros TV. E eu fui no cinema assistir o filme da Supergirl e vim empolgadíssimo, né, para comentar este quadrinho. Mas fiquei mais empolgado para falar do quadrinho porque eu fui assistir o filme com a expectativa de que fosse uma adaptação fiel dele. Obviamente não me agradou tanto por conta de questões de direção. Então eu queria compartilhar com vocês sobre a obra-prima que é esse quadrinho, Supergirl, A Mulher do Amanhã, escrita pelo Tom King e desenhada pela Wilkes Evely e Matheus Lopes, são dois brasileiros que tinham uma carreira até recente no mundo dos quadrinhos, principalmente nos quadrinhos norte-americanos, e aqui eles fizeram o trabalho da vida deles. Parece que eles eram artistas de uma carreira bem longeva, e a arte é maravilhosa, e o roteiro também muito bom, é muito diferente. O Tom King já faz trabalhos para DC há bastante tempo, só que ele tem sido um pouco repetitivo nas suas minisséries. Então eu não estava com muita expectativa nesse quadrinho, mas eu já vi o burburinho. Ele saiu como minissérie nos Estados Unidos a partir de 2021, em 8 edições, e ele foi compilado e encadernado no mesmo ano, e ganhou prêmios e foi até indicado para o Eisner no ano de 2022. A Panini trouxe a versão capa azul que vai aparecer aí na tela, só que eu não sei qual motivo, se imprimiram muito pouco, apesar de já ter notícias que ele tinha sido indicado, imprimiu muito pouco e esgotou rapidamente, né? E olha que eu não sou um colecionador que demora muito para comprar as edições. Porém, ela esgotou rapidamente e os mercenários livres estavam metendo a faca e eu resolvi esperar. Em 2024, eles lançaram essa versão, um encadernado de luxo, diferente da primeira edição capa azul, tem pelo menos 50 páginas de extras, com pôsteres, roteiros, thumbnails, pôsteres de outros artistas, esboços, né, estudo de personagem, ou seja, para fã nenhum botar defeito. Isso aqui realmente é uma obra-prima, como diz aí a capa do vídeo, é a verdadeira Supergirl. Mas eu vou explicar o porquê, porque isso é apenas uma brincadeira entre os fãs, de que, fulano é o verdadeiro Batman, é o Batman que vale, o Super-Homem que vale. Gente, o verdadeiro Superman, o Batman que vale, é o que você mais gosta. Porém, a gente sabe que existem as versões mais populares, e isso você comprova com números, né? Principalmente as questões envolvem os conceitos originais do seu criador. Então aí se discute qual é o personagem mais próximo do seu criador, qual é o conceito original e qual é o mais popular. Agora, o que vale, o verdadeiro, depende do seu gosto. Mas a gente faz bastante essa brincadeira. Porém, esse quadrinho marca definitivamente o retorno da versão definitiva da personagem mais próxima da sua origem, né? Porque essa personagem, ao longo dos anos, teve muitas versões polêmicas, muitas não, um punhado de versões que torna confuso para quem cai de cabeça nos quadrinhos, né? Então, eu vou falar qual gibi da Supergirl você recomenda. Esse aqui por uma série de razões. Pelo roteiro excelente, né? Uma história que foge um pouco aqui do básico super-herói e vilão. É uma adaptação de um faroeste, né? Se eu não me engano, Bravura Indômita, um filme de 69, com o John Wayne, onde a história basicamente é uma menina, tem os seus pais assassinados e pede ajuda para um delegado, que é o John Wayne, delegado aposentado, que agora é um caçador de recompensas, em busca desse assassino, ou assassino, não me lembro se era no plural, para vingar a morte dos seus pais. E ela é uma adolescente, e ele, como um homem vivido, sabe que a vingança, se ela matasse com as próprias mãos, ia deixar uma mácula irreversível, né, no psicológico dessa menina, ia deixar marcas, né, e não é justo, não é plausível que uma adolescente mate alguém a sangue frio. E ao longo da história ele vai ajudando a menina, mesmo a contragosto, tentando fazê-la mudar de ideia, só capturar e entregar para as autoridades, mas tem muitos reveses, tem muitos embates e tem muita discussão filosófica aí da vingança por olho, por dente, se isso satisfaz, né, a sua essência, enfim. E aí Tom King resolveu adaptar para esse quadrinho, onde a Supergirl ajuda uma menina, só que ela é alienígena, que também teve os pais mortos, né, no caso o pai morto, e ela quer vingança. Por azar da Supergirl, ela estava num planeta de sol vermelho, ela foi com uma nave, porque ela foi lá tomar um porre para esquecer o luto dos seus familiares no seu aniversário de 21 anos. E nesse planeta de sol vermelho, sem os poderes da Supergirl, né, que onde tem sol amarelo ela tem poderes, no sol vermelho ela não tem poderes, ela pode sofrer os efeitos do álcool, né, com 21 anos ela pode. E aí esse bandido cruza com ela e rouba a sua nave, atira no cachorro Krypto, ele fica envenenado, e aí ela tem um motivo para
recuperar os seus poderes, né? Conseguir ir para um lugar de sol amarelo, recuperar seus poderes e ir atrás desse criminoso. E essa menina fala que ajuda ela a conseguir um transporte para um planeta de sol amarelo, desde que ela ajude a capturar esse bandido e aonde ela possa matá-lo com as próprias mãos. E a Supergirl, né? Ela é um pilar da moralidade. Ela é igual ao Super-Homem, a vida acima de tudo, e também se ressente de uma menina tão jovem estragar sua vida fazendo vingança com as próprias mãos. Só que a história é maravilhosa, eles vão para vários planetas. A Supergirl, né, ia falar Super-Homem, a Supergirl demora para conseguir retomar os seus poderes, né, ela vai para planetas, e aí a recarga dos seus poderes demora bastante, então ela tem vários embates com esse vilão, né, e o filme, ele retrata exatamente, tem esses elementos na história com algumas mudanças. Mas sobre o filme eu vou falar mais pro final. O que eu preciso de falar é sobre a carreira da personagem nos quadrinhos, esse contexto, por que é tão importante essa história. Como eu falei, além do roteiro, além da arte, marca definitivamente a Supergirl que vale, na minha opinião, que é a mais próxima do conceito original, porque ela teve algumas mudanças ao longo dos anos, principalmente nas últimas décadas, e torna meio que complicado para os fãs abordarem, né, tentarem entender a personagem, um ponto de partida. Então, um ponto de partida tanto para quem quer começar, que é a melhor história da personagem, porque tem até aqui um flashbackzinho para você entender a personagem, e também para quem abandonou os gibis de linha, né? Depois de tantas reformulações, a DC perdeu leitores, e isso aqui é um ótimo gibi para o fã de longa data retornar para a personagem e ter uma história para guardar com carinho, com os seus conceitos originais. Mas vamos lá, vamos tentar ser breve, né? Porque é uma história longa. A personagem surgiu em 1959, criada por Otto Binder e desenhada por Al Plastino, como coadjuvante nas histórias do Superman. Rapidamente, Super-Homem cresceu, foi criado no planeta Krypton, recém-nascido, o seu pai colocou ele numa nave e mandou para a Terra porque o seu planeta ia explodir. O irmão do pai dele, né, o do Jor-El, tinha a filha que era Kara Zor-El, e ele também tinha a intenção de salvar seus familiares, não somente a sua filha. Então ele cria um plano para tirar a sua cidade e colocar numa máquina, no caso é uma nave, protegida, né, e é uma cidade autossustentável de Argo City, onde as pessoas em grupos sobreviveriam. Na primeira versão era uma nave, nas outras o planeta inteiro ele tinha uma redoma de cristal, né, nas versões posteriores. Mas é o mesmo conceito, retirar a cidade inteira e eles vagando pelo espaço com uma cidade autossustentável e flutuante. Porém, com o passar do tempo, descobriu-se que o solo estava infectado com kryptonita, né? Então, houve uma transmutação e estava envenenando aos poucos esses sobreviventes. Aí o pai da Supergirl falou assim, então o plano de Jor-El realmente é o melhor. Pegou sua filha e despachou para o planeta aonde o Superman iria. Lembrando, o Superman foi recém-nascido. E a Supergirl, que já era adolescente, né, o Superman nasceu antes, ela já era adolescente, ela tinha nascido antes, ela foi enviada para a Terra e por uma explicação metafísica na história, ela chega adolescente e o Super-Homem já é um adulto atuando já como Super-Homem, e aí ela começa a participar das histórias de maneira como mera coadjuvante. Então ela teve participações na Action Comics, né, começou em 59, durante os anos 60, aquelas histórias típicas e pueris dos anos 60, ela tinha esse visual, né, uniformezinho, vestidinho azul, comportadinho, com cintinho no meio, com o símbolo do Super-Homem. Eu vou falar bastante de uniformes porque esses uniformes, essas diferenças sutis, marcam a mudança de perfil da personagem, né? As fases da personagem você marca pela mudança de uniforme. Então essa é a personagem clássica, Kara Zor-El. Ela participou de revistas como Adventure Comics, DC Comics Presents, Superman Family, até que em 1972 ela teve a sua primeira revista solo, Supergirl, em 1972, que eram histórias também pueris, né? E ela tinha esse visual aqui. Isso aqui foi publicado pela Ebal no Brasil. A série da Ebal publicava histórias das outras revistas e também algumas dessa revista própria de 72. Que ela tinha esse uniforme com esse decotão, com esse símbolo pequeno do lado esquerdo do peito, um shortinho que parecia mais um short de baby doll e sapatinhos pequenos. E esse short de baby doll tinha até um certo apelo sexual que não é muito condizente com uma personagem adolescente, mas vamos lá, né? E esse colarzinho vermelho aí no pescoço, que não sei para que servia. Enfim, a personagem
era tão simples, simplória como nas suas histórias anteriores das revistas de linha, e no seu título principal não diferenciava muito. Logo em 1982, né, 10 anos depois, saiu o volume 2 da Supergirl, com esse subtítulo aqui, Daring New Adventures of Supergirl, volume 1. As primeiras histórias pelo Paul Kupperberg e desenhado pelo Carmine Infantino, né, mantendo esse padrão de uniforme aqui. E a personagem estava num ambiente agora um pouquinho mais velha, estava num ambiente de faculdade, dividindo o quarto com outras pessoas. Ela tinha sido criada num orfanato, e aqui ela tinha novas amizades, interesses românticos, mas eram histórias clássicas dos anos 70, contra inimigos poderosos e tudo mais, sempre à margem aí do universo DC. Porém, aqui na edição 17, se eu não me engano, ela finalmente surge para os anos 80, né? Essa série começou em 83, ela estreia esse uniforme. Aliás, deixa eu mostrar aqui, 83 antecedeu o filme da Supergirl, né? Isso aqui é a quadrinização que eu tenho com esse uniforme, só para comparar os dois uniformes, né? Aqui o uniforme acabou sendo consagrado como clássico, aqui do filme. Cabelo mais liso, símbolo do Super-Homem, a roupa toda azul, mas ambas com a mesma saia, com o cinto em V e a bota até o meio até o joelho. Aqui, só que aqui tinha um detalhezinho, ambas têm um detalhezinho dourado. Enfim, e essa versão, né, da Supergirl dos quadrinhos tinha essa ombreira vermelha, essa faixa vermelha no cabelo, e esse cabelo um pouco mais ondulado, que representava a personagem praticamente parecida com a personagem do Flashdance, né? Era a jovem típica dos anos 80. Só faltou aí as polainas. Mas enfim, marcou esse visual moderno, antecipando esse filme. E só que o filme não fez sucesso, porque ele vinha na esteira do Superman do Christopher Reeve, que teve o primeiro, o segundo, e estava produzindo, acho que estava produzindo o terceiro, se não me engano, mas em 84 estreou a Supergirl, e eles não teve pouco orçamento, então o Super-Homem, né, o Christopher Reeve não participou, que era o link direto, né, era a mesma origem, vinda de Argo City, personagem kryptoniana, a prima do Superman, e não tiveram dinheiro, só contrataram o ator que fez o Jimmy Olsen, e olhe lá. Apesar de ter bons atores como os vilões, o roteiro era fraquíssimo e o filme não ficou marcado na memória das pessoas. Porém, né, o visual clássico da personagem acabou sendo esse do filme. E a atriz Alice Slater, ela realmente povoou o imaginário dos fãs. A personagem tinha muito potencial, a atriz também tinha esse visual padrão, loura de olho azul, muito linda. Porém, a história não compensou. Então, mas a personagem estava ali, firme e forte. E aí ocorre que, apesar, né, dela estar popular, e o filme não ter feito sucesso, mas assim ela continuava popular, isso não fez com que a DC, de alguma forma, não sei qual é o critério, colocou a Supergirl na lista de possíveis pessoas que iam morrer na maxi-série Crise nas Infinitas Terras. Era uma série que ia redefinir o universo DC, e os editores colocaram uma lista de personagens que podiam morrer, e Supergirl foi uma dessas personagens. E aqui, em Crise nas Infinitas Terras 7, tem o melhor momento da personagem, que é a sua morte. Essas histórias da Supergirl do volume 2 saíram no Brasil na revista Super Amigos, algumas edições, e aí a cronologia foi adiantada e já chegamos. Tem aqui os melhores momentos da personagem, que é o seu sacrifício. Impactou, né? Me impactou como leitor, com 10 anos de idade. Vou mostrar algumas páginas da personagem aqui, com esse uniforme com ombreiras vermelhas. E o Super-Homem está contra um inimigo poderosíssimo, que é o Anti-Monitor, o vilão da saga toda. E o Super-Homem não era nenhum fraquinho, ele era a versão da Era de Prata, capaz de mover mundos. E a Supergirl, protegendo o seu primo que estava apanhando, ela começa a lutar com o Anti-Monitor e ela estava levando vantagem. No nível de poder, ela parecia até que é Super-Homem. Mas apesar disso, no momento da extração, o Anti-Monitor lançou uma rajada de raio e incinerou a personagem. Foi um dos momentos mais tristes dos quadrinhos. Eu, como uma criança de 10 anos, fiquei muito impressionado. A elegia da Supergirl, né, essa personagem, a amiga dela, a Batgirl, desculpa, fez uma elegia falando de como essa heroína era boa porque era humana, os seus poderes eram apenas um adendo. Isso marcou muito uma geração, e para nós brasileiros que tivemos pouco acesso às histórias originais, a gente ficava se perguntando, nossa, onde andava essa personagem? Ela tinha todo esse potencial, foi um dos sacrifícios mais lindos das histórias em quadrinhos, então a gente tinha a esperança de que as histórias anteriores reproduzissem isso, e a gente não tinha como saber, e realmente nunca chegaram aos pés dessa história.
Bev Wolfman e Jorge Pérez reservaram na despedida da personagem o seu maior momento dramático, eles maximizaram todo o potencial da personagem e encerrou a Supergirl, a primeira versão, a clássica, a verdadeira, e os fãs ficaram órfãos dessa personagem pelo potencial dramático que foi apresentado aqui. Como ia surgir uma personagem com tanto desapego à vida para proteger o seu primo ou os inocentes? Enfim. Aí a DC Comics reiniciou o seu universo, aonde ficou estabelecido, né, que o Super-Homem, com a sua nova origem recontada, seria o último sobrevivente de Krypton. Então não teria Superboy, não teria Supergirl, não teria Super Cachorro, todos esses personagens da Era de Ouro, da Era de Prata, estavam limados. Porém, em 1988, John Byrne resolveu aproveitar alguns conceitos sem ser os personagens originais. Eles reintroduziram o Superboy, que era um personagem de um universo compacto, simplesmente para aparecer e morrer, e seu mundo compacto ficou à mercê de vilões, né? Os kryptonianos, inspirados até nos 3 kryptonianos do mal do filme do Super-Homem, e esse planeta se reuniu com algumas suas mentes brilhantes e criaram a nova Supergirl. E essa Supergirl aqui, com esse visual clássico, tirando a sainha mais cheia de preguinhas, mais lisa aqui, ela é exatamente a Supergirl do filme, né? Sem as ombreiras vermelhas. E aqui ela dá a entender que ela seria a Lana Lang desse universo compacto, e depois se descobre que na verdade ela é uma criatura artificial chamada Matrix, ou Matriz, né? No Brasil foi traduzida como Matriz a primeira vez. E essa história eu achei maravilhosa na época, sou muito fã do Byrne. Hoje eu acho meio enfadonho, e ela faz o Super-Homem, mata os kryptonianos, e ela no embate, ela de novo, né, como a primeira Supergirl, essa aqui é incinerada, volta à forma de protomatéria, e o Super-Homem percebe que ela está viva e leva para o seu planeta. E aí ela é criada, né, pelos pais do Super-Homem, ela se recompõe, e ela volta a esse visual Supergirl parecida com a Supergirl do filme, e essa é a segunda Supergirl, é a Matriz, né? É a versão mais diferente da personagem. Inclusive essa história está sendo publicada aqui, ó, na saga, essa edição de junho de 2026, então essa fase dela pré-morte do Super-Homem, né? Ela surgiu em 88, e a equipe criativa que sucedeu o Byrne continuou utilizando a personagem, e até depois da morte do Super-Homem ela continuou aparecendo. E aí, essa personagem estava à deriva, e em 1996, Peter David, um grande escritor, assume a personagem e faz uma grande salada, né? É uma personagem totalmente nova, vou até mostrar aqui. Está sendo republicada essa fase dele aqui no Brasil, são 5 encadenados, escrita por Peter David e desenhada pelo Gary Frank, aonde a personagem Matrix, né, a Matriz, ela se junta com uma adolescente que, se não me engano, ela havia morrido, se suicidado. Então ela mescla numa nova personagem, tem esse visual clássico aqui, igualzinho, né, ao anterior, só acho que tá um pouquinho mais cavado o cinto em V, né, então não tem grande diferença. E só que essas histórias são um pouco mais focadas em terror, porque existe o inimigo, né, causador da morte da personagem Carol Danvers, né, esse nome dessa universitária é uma homenagem à versão anterior. E coincidência, né? E aí as histórias têm a ver com possessão demoníaca, e é uma série longeva. Aliás, é a série mais longeva, né, da personagem, tem 80 edições, vai até, deixa eu ver aqui, 2003. E Peter David, ele comete uma outra heresia, né? Tem uma hora que ele divide as personagens, né? A Matriz vira um personagem angelical, né? O mesmo visual clássico. Apesar dessa capa aqui ter ela com roupinha de grunge, com skate, isso não é uma propaganda enganosa, não tem esse tipo de personagem radical nas histórias, mas a capa pega a gente pela curiosidade por essa nova versão. Mas enfim, quando se divide as personagens, a personagem Matriz fica com esse visual de anjo, somente com um uniforme clássico, visual clássico, e umas asas espirituais. E a Linda Danvers, acho que virou um ser humano comum, com a separação com a Matrix, versão anjo, e ela acaba tendo que entrar em ação, e ela percebe que ela tem os mesmos poderes ainda, e ela assume um outro visual, com a sainha vermelha, porém com uma camiseta comprada em loja de roupas, né, com o símbolo do Super-Homem, o cabelo um pouquinho mais curto, né, não tão grande,
e acabou virando um visual diferenciado. Essa seria a Carol Danvers, e a Matrix com um uniforme clássico com asas seria a segunda. Elas convivem nas histórias, indo até o final da fase do Peter David. Porém, esse visual de camiseta branca influencia até os desenhos animados da Animated, né, da Liga da Justiça, do Super-Homem, o projeto do Bruce Timm. Inclusive, muitas adolescentes se identificavam com esse visual da personagem. Ela era bem novinha, bem radical. Então tem muita gente que tem memória dessa personagem. Então esse visual camiseta branca seria a terceira versão da personagem, a quarta, né? Porque você tem a original, depois tem a Matrix pura e simples, depois tem a Matrix misturada com a Carol Danvers, e por fim seria a quarta, a Carol Danvers não, desculpa, a Linda Danvers, pura e simples, separada da Matrix. Então seria a quarta Supergirl, né? Uma subdivisão, né? Seria uma sequela da personagem, né? Mas ainda assim tem um visual diferente, marcante e tudo mais. A personagem, elas convivem até que fica somente a Linda Danvers. E aí o Peter David dá uma pirada mais na reta final, né? Nos momentos finais, ele faz a Linda Danvers encontrar a versão pré-crise, né? Aquela com vestidinho azul, que era a Kara Zor-El, meio que uma despedida, e enfim, encerra a série ali, deixando mais perguntas do que respostas. Essa minissérie foi publicada aqui no Brasil, né, pela Panini. Eu não tenho ela aqui comigo, ela tá em outra casa, e essa história gerou muitas especulações se a Kara Zor-El original ia voltar. Até que Jeff Loeb, em 2004, estava produzindo histórias do Super-Homem em parceria com o Batman, e ele falou, nossa, aquela história ali é bacana, dá para perceber que existe demanda para Kara Zor-El. E ele resolve trazer, eu nem vou entrar nas explicações, né, ele traz ela de volta com esse uniforme azul, né, com a saia azul, para marcar essa diferença, com esse detalhes dourados na capa. Ela é a Kara Zor-El clássica. Como ela voltou? Não me perguntem, porque o Jeff Loeb tem obras ótimas e obras ruins, né? Obras ótimas seria o Longo Dia das Bruxas, e obras ruins, a Ultimates Volume 3 ali da Marvel. Então, ele é bem polêmico, mas ele reintroduziu o Kara Zor-El. Então, marcou 2004, ele reintroduziu o Kara Zor-El, e essas histórias aí foram se desenrolando ao longo dos anos 2000. Inclusive, o Mark Waid resolveu, já que era original, restabeleceu aí as suas ligações com a Legião dos Super-Heróis na sua nova versão, né? Bem pontuando, cintinho amarelo, não é aquele estilizado, em formato de veia, sainha azul, a bota é a mesma, e esse barriguinha à mostra, de novo, para o apelo sexual de adolescente incompatível. Enfim, marcando a personagem. Depois disso, tivemos a versão Novo 52, onde todos os personagens retornaram com versões mais modernas, parecendo uma armadura. Aqui ela abandona a saia, tem um cabelinho Chanel, é um body completo e com uma mudança de cor aqui nas partes íntimas, como se fosse um tapa-sexo, e uma bota aí parecendo meio sadomaso até meio da coxa com abertura. A personagem, eu nem lembro dessas histórias, eu nem curtia as versões Novo 52, então eu não lembro de ter lido histórias dela dos 952. É uma fase, né, de 2011 em diante que eu prefiro esquecer. Mas esses bonecos aqui, dessa fabricante que eu não lembro o nome, tinha um visual bem bacana porque eram estatuetas com poses bacanas. Mas a personagem em si não foi marcante para mim. E a partir de 2016 teve o renascimento, ou seja, só lembrando, né, a origem dessa versão 952 é a mesma coisa. Kara Zor-El, vinda de Argo City e tudo mais. Supergirl do Renascimento, exatamente a mesma coisa. Kara Zor-El, vinda da Argo City. Numa dessas versões tem até a presença da mãe dela, que virou um zumbi alienígena ali, e só, né? E essas histórias acabaram afastando muitos leitores, porque tantos recomeços, a personagem não tinha muita novidade, não tinha muita essência, então era mais do mesmo, vamos ser sinceros. E aí é que entra justamente a Mulher do Amanhã, né? Anos depois desse renascimento, Kara Zor-El, versão nova, só que é uma história de qualidade. Mas eu preciso fazer até um adendo sobre as versões fora dos quadrinhos, né? Só pontuando aqui na minha colinha, a versão de 84 é Ellen Slater, que para mim é o visual definitivo. A origem é praticamente a mesma, porém com um roteiro muito enfadonho. Depois nós temos Laura Vandervoort em Smallville, né? De 2007 a 2011. De 84 pulamos para 2007. Ela era uma personagem kryptoniana, exatamente com a mesma origem, salvo engano. Só que o Clark de Smallville ainda não havia assumido o uniforme de Super-Homem, então ela tinha o mesmo template ali da Supergirl sem o símbolo, né? Então ela apareceu para ajudar, a kryptoniana,
não lembra o fim dela, mas enfim, ela é uma personagem até uma atriz bonita, e a série passava de maneira bem superficial sobre esses outros personagens, né? O foco era o Clark Kent. E aí de 2015 a 2021 tivemos a série da Warner, né? Com a Melissa Benoist, que era do Arrowverse, né? Eram séries de televisão com orçamento reduzido, porém com muito apelo, né? O pessoal que gosta de séries em horários fixos e tudo. E a atriz Melissa Benoist tinha aparecido na série Glee, inclusive alguns colegas de elenco, né? Até o namoradinho dela participou da série Supergirl, com a mesma origem, com esse visual, né? Com esse uniforme, com sainha, tudo bonitinho, só que com um S vermelho estilizado. E ela, o Super-Homem aparecia como um coadjuvante, então ela tinha brilho próprio, tinha personalidade própria, os coadjuvantes mais ampliados, inclusive tinha ali, diferente da Supergirl clássica, que ela tinha sido criada num orfanato, essa Supergirl da Melissa Benoist tinha sido criada por pais adotivos, bem presentes, inclusive eles tinham uma filha, e era a irmã adotiva mais velha dela, que inclusive era uma militar que ajudava ela em algumas missões e tudo mais. E aparecia também os pais kryptonianos, fez muito sucesso, né? Porque de 2015 a 2021 pode se considerar um sucesso. Então tivemos a expectativa de que a Melissa e outros atores do Arrowverse aparecessem em produções cinematográficas, algo que nunca aconteceu porque a Warner é um conjunto de feudos, né? Um interfere no outro, então essas expectativas nunca foram atendidas. Por isso, em 2023, Sasha Calle apareceu como Supergirl em Flash, é uma personagem com visual de corpo inteiro, todo azul, com um uniforme muito similar, né, como se fosse um macacão inteiriço do Super-Homem do Henry Cavill, inclusive com a mesma logo, só que ela tinha um visual, era uma personagem não loira, com cabelo Chanel, inclusive com um visual bem agressivo, né, realmente ela exalava poder, só que era uma história de realidade alternativa, e esse filme do Flash, ele marca o fim do universo cinematográfico na versão do Zack Snyder. Então essa personagem apareceu e sumiu num instalar, não criou-se nem expectativa dela. E em 2026 estreou o filme da Supergirl, né, produzido aí pela mão do James Gunn, que tinha feito o Super-Homem, já tinha introduzido a personagem nas cenas extras, o Krypto, e tinha prometido de que esse filme seria inspirado totalmente neste quadrinho. Supergirl, a Mulher do Amanhã, que é uma obra de arte, justamente por conta desse contexto da personagem trazer elementos clássicos e esse visual exatamente o mais próximo possível da versão da Ellen Slater, né? Só que com um tom de azul mais claro, cabelo um pouquinho mais ondulado, mas a personagem é definitivamente o mais próximo da versão mais popular da personagem por diversos motivos. E aí, novamente, ela é uma personagem criada em Argo City, trazida para a Terra, com traumas, né, de ter convivido, diferente do Super-Homem que não conviveu com seus pares, a Kara Zor-El, e aqui, né, nas aventuras do Renascimento, ela é rebatizada de Kara Danvers. Ela abandona o Linda Danvers, e aqui, nem sei se é citado isso, né, nem lembro, acho que é só o seu nome kryptoniano, Kara Zor-El. E durante o filme, né, eles aproveitam esse trauma dela para desenvolver uma personalidade conflitante, que no quadrinho, nesse gibi, foi algo bem resolvido logo no começo, e a personagem, depois do porre dela de sofrer o luto, ela vai ajudar a menina da história, sempre altiva, ela é uma rocha, a moralidade acima de tudo, ela é semelhante ao Super-Homem, e ela não cogita de deixar a menina matar o assassino do seu pai. No caso, dos seus pais, né? Porque no filme é diferente. Ele matou não só o pai, matou a mãe, irmão e tudo mais. E a Supergirl, nos quadrinhos, ela deixa muito claro que nunca vai deixar. Aqui, a Millie Walcott, né? Que é uma atriz que tinha participado da série House of the Dragon, fez um brilhante trabalho, tem potencial dramático, assim como tem potencial para o humor. Ela foi uma escolha muito acertada, apesar de que houve um rage aí contra ela, dizendo que ela não tinha o visual adequado, uma bobagem, né? Ela tem muitas qualidades como atriz e o visual dela não deixa nada a desejar. E aí o filme mostra com essa sutil diferença, o que me faz ficar um pouco... não me envolveu no filme, ele não me emocionou como no quadrinho, mas é aquele velho problema. Os fãs que pegam uma obra adaptada totalmente, né, não é uma história original, porque todos os filmes de super-herói, a maioria, são histórias originais que pincelam alguma coisa em outros quadrinhos. Quando adaptam uma história inteira, os fãs têm essa dualidade de querer
reconhecer a obra que leram, ao mesmo tempo querendo ser surpreendidos. E quando não acontece uma coisa nem outra, eles saem frustrados. Que é o meu caso, né? Não repetiu a emoção, por conta que eu achei, pela mão do diretor Craig Gillespie, se eu não me engano. Isso, Craig Gillespie, não conheço esse diretor. Então ele jogou todos os conceitos desse quadrinho aqui numa mesa e ele foi montando do jeito dele. E faltou emoção, né? Talvez mão pesada do diretor, mas todos os conceitos estão aqui. Obviamente, né, o papel aceita tudo, então os cenários, a pluralidade de planetas que a Kara Zor-El vai atrás do vilão são muito maiores, e aqui a arte impressiona muito. E ali, por questões orçamentárias, não teve tanta pluralidade. E tem uma notícia, é que o lobo aparece na história. Se ele não aparecesse, não ia fazer diferença, ele só é um mero coadjuvante, porém a história não estraga o personagem, né? Ele podia ser somente um alívio cômico, torná-lo enfadonho, mas não, o personagem é apresentado, e se ele for bem aceito, pode aparecer no seu próprio filme. Então ele vai lá, dá sua contribuição e sai. Então não torna o personagem tão importante, né? Ele não rouba a cena, e nos filmes da DC, geralmente vilões roubam cena, mas no caso ele é um anti-herói, mas nesse caso isso não acontece, mas ele sai exatamente muito bem caracterizado. O filme não é dele, né? O protagonismo não é dele, enfim. E aí o filme tem esses detalhezinhos, né? Esses defeitos, e a sensação, por exemplo, do Krypto no filme, dele ter sido envenenado, tem uma sensação de maior urgência no filme do que no quadrinho. Mas a história é bem desenvolvida. O vilão é outra queixa minha, né? Ele é um ser humanoide, um ruivo, vou mostrar ele na tela aí, enquanto a versão do cinema parece um vilão típico dos filmes do Mad Max, até o visual, caras e bocas, né, roupa toda de couro. Então isso não me agradou, mas não é um filme para você odiar, é um bom filme para você te divertir, mas ele vai bater diferente em quem leu o quadrinho, em quem não leu, ou quem até não conhece nada do personagem, né? Então vão ao cinema, divirtam-se, mas eu recomendo que vocês leiam esse quadrinho, essa obra de arte, vale muito a pena. Então é isso aí, galera, joinha, joinha, até o próximo vídeo e valeu!